Ok. Está gravando, mas ele não funcionou na cloud. Está no meu computador. Depois que fizer a gravação, eu encaminho para vocês, tá? Então é isso, gente. Sem mais delongas aqui, eu vou... como eu estava explicando, deu assim, calhou dessa minha apresentação eu estar aqui hospedado num hotel de 20 andares, projetado pela White Architectures, que fica em Estocolmo, na Suécia. E estou aqui no 6º andar, dentro do meu quarto, e assim, vamos falar de madeira, e eu estou aqui num ambiente super cheio de madeira, né, perto de uma floresta incrível de spruce, né, que é um tipo de um pinus europeu aqui. Então, nada mais interessante do que a gente falar de madeira nesse ambiente aqui. E fico muito feliz de estar junto com o Ivo, como eu estava falando para vocês também, que é um grande amigo. A gente conversa bastante sobre madeira, sobre filosofia, sobre as coisas da vida. E sou um grande admirador, fã mesmo, e tenho ele muito no meu coração como um colega de profissão, né? Bom, gente, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o que a gente anda aprontando aqui com as nossas estruturas de madeira, tá? Bom, primeiro de tudo, né, eu gosto de mostrar essa obra. É uma obra que a gente construiu aí no Brasil, lá em São Paulo. É uma escola projetada pelo pessoal da Triptych Arquitetura, né? Grandes amigos e parceiros aí de longa data também. E é o que eu acredito que vai estar acontecendo no Brasil aí logo mais, né? Esse tipo de estrutura cada vez mais recorrente, que são o que a gente chama de mass timber, ou seja, madeira massiva, construções com bastante madeira colada, né? O que vocês estão vendo aí é a gente montando uma quadra de esportes de pilar, viga e essas lajes de madeira, que é o CLT, tá? CLT. São madeiras coladas que servem para fazer lajes e paredes estruturais, tá? Então tá aí abrindo a minha apresentação com essa imagem que começou já no Brasil. Aqui já é uma realidade há uns 20, 30 anos, né? E a gente acha que no mundo inteiro isso aqui vai começar a se tornar cada vez mais comum para todo mundo, né? E aqui é uma foto da estrutura finalizada, né? É uma quadra de 18 metros de vão livre por 36 metros de comprimento, uma quadra de multiesportiva, mas para as crianças da escola, tá? Não é uma quadra super profissional, né? Mas você vê os elementos aí, pilares, vigas, essas vigas de 18 metros de vão livre, né? Tem mais ou menos aí 88 centímetros de altura. As terças, né, unindo as peças, e aí as lajes de CLT, que quer dizer, né, Cross Laminated Timber, madeira laminada, colada, cruzada, fazendo o telhado, a cobertura dessa estrutura, né? Disso, para se tornar um prédio, por exemplo, com mais altura, simplesmente basta a gente pegar essa estrutura e replicar ela, né? Fazer com que ela tenha mais andares, colocar mais pisos em cima disso, tá? Então, isso é o que a gente acredita que vai ter aí para o futuro, ok? E aqui, falando um pouco mais da escola, da Concept, aqui em São Paulo, é uma das maiores obras de madeira que tem aqui que tem lá em São Paulo, né? Tem essa marquise aí à esquerda de vocês, que é toda feita de CLT, de uma forma paramétrica, né? Imagina que para a gente projetar essa estrutura, eu peguei as curvas de nível do terreno, né? Aí eu espelhei a curva de nível com o desenho do pessoal da Triptych, isso dentro do Rhinoceros, né? Que é um software, que é um programa que a gente usa. Aí, através de um algoritmo paramétrico, né? Eu fiz com que ele
não fosse plano, né? Tivesse aí caimentos para algum dos lados, sempre para não acumular água em cima, né? E fazendo o acompanhamento dessas peças nas curvas de nível, desviando das árvores também, né? Então, dentro do Grasshopper, a gente mapeou onde tinha árvore e aí criamos esses buracos onde tem uma árvore dentro e tudo mais. E aí o que aconteceu? Isso gerou uma superfície irregular, né? E aí a gente transformou isso em planos bidimensionais para que a gente pudesse fabricar a placa de CLT e cortar elas numa CNC, num robô de 5 eixos. E aí o que acontece? Quando você tem a placa inclinada, o encaixe dela nunca dá certo, né? Porque uma está numa inclinação e outra na outra. Então a gente meio que traçou uma linha de corte entre as duas, cortamos em diagonal distorcida para uma quase encaixar na outra. E aí, na obra, a gente puxou com um gancho e a placa deu uma leve torcida. E aí encaixou uma na outra e a gente costurou por cima com parafusos estruturais. E aí conseguíamos, através da modelagem paramétrica, criar uma estrutura bem interessante aí, do ponto de vista técnico, né, e construtivo, tá? Olha aqui para vocês terem uma ideia do que é a loucura dessa cobertura, né? Ela sobe, desce, vira, né? Nenhuma dessas placas é plana, como eu falei para vocês. E, além disso, ela acompanha a curva de nível e desvia das árvores que tinham lá, né? Então, foi um trabalho bem árduo, né? Levou 2 meses para a gente montar isso tudo, sendo que cada quadra levou apenas 12 dias cada uma, entendeu? Então, e não sei se vocês percebem também, tem um mix de pilares de madeira em X, né, que contraventam a estrutura, e tem esses pilares metálicos cuja base ela é uma rótula, então eu vou ajustando e girando a porca, e ele vai empurrando a placa para cima ou para baixo para fazer a torção da placa, e aí uma encaixa na outra. Então, gente, foi uma loucura, mas assim, tudo pela boa arquitetura, né? Então a gente chegou nesse resultado aí e ficou muito satisfatório aí para o pessoal da Triptych, tá? Bom, só me apresentando rapidamente, eu não sou arquiteto, eu sou engenheiro civil, tá? Sou calculista de estruturas de madeira, formado desde 98 e eu comecei a trabalhar com madeira em 98 mesmo. Então, desde lá, eu comecei fazendo deckzinhos, daí passei para casas, para estruturas maiores, e hoje a gente está na iminência de começar a construir alguns predinhos de madeira aí no Brasil, tá? Dei aula de arquitetura em madeira no Mackenzie, tive a oportunidade de 3 vezes ganhar o maior prêmio de engenharia do Brasil, que é o Talento Gerdau, né? 2014, 2017 e 2021. Fui sócio-diretor da Carpinteria e Estruturas de Madeira por mais de 10 anos. Trabalhei na Crossland Brasil por 3 anos como diretor. E aí, no final do ano passado, eu fundei a Timbal Estruturas, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco por que ela surgiu, tá? E, bom, eu sou um grande divulgador, né, das estruturas de madeira aí no nosso país, e porque a minha ideia é fazer com que a gente chegue no nível que a gente tem aqui, onde eu estou agora, aqui na Suécia, né? Bom, apresentando meus outros sócios, tem o Paulinho. Paulinho já trabalha com madeira há mais de 40 anos, para vocês terem uma ideia. Ele foi estagiário da Lina Bobardi, quando ele era mais jovem. Então, todos os desenhos técnicos que a Lina fazia lá das cadeiras de madeira, todo o detalhamento do Sesc Pompeia, do teatro do Sesc, foi todo o Paulinho que fez na época. Então, ele já trabalha muitos e muitos anos com madeira, trabalhou com o Calia na Laminarco nos anos 80, e agora ele é um dos sócios da Timbal, está aqui do meu lado,
é aquele cara que, se ele desenhar uma estrutura na mão, e se você girar num programa de cálculo, a dele está melhor do que o que a gente calculou no programa. É o cara da prática, assim, né? Construiu muitas e muitas obras, tá? O Mário é um gestor, é o nosso gestor, ele cuida da parte de gestão do nosso escritório novo, da Timbal, tá? Ele tem muita experiência com montagem de fábricas de madeira no mundo inteiro, ele morou muito tempo fora, então ele montou fábrica de madeira colada na Estônia, na Letônia, na Rússia, na China e em Portugal. Trabalhou numa grande fábrica de madeira aqui no Brasil, chamava Pormad, tá? Fazia portas de madeira para exportar para fora do Brasil, né? 100% exportação. E hoje ele veio para o nosso time para cuidar da gestão, né? Da parte que eu odeio, que é do dinheiro. Né? Eu gosto de criar, né? O Felipe, meu quarto sócio, trabalhou na carpinteria por mais de 10 anos, né? E hoje ele se tornou sócio da Timbal. É o nosso BIM Manager, ele cuida da parte das equipes de desenhos e projetos, tá? Então a gente sempre tem que ter na equipe um gêniozinho da computação aí que sabe projetar em Python, em C Sharp, né? E criar algoritmos aí para otimizar a nossa vida, né? Eu gosto também, mas eu confesso que eu tenho pouco tempo para fazer isso hoje em dia. Vou mostrar algumas obras que a gente trabalhou aqui. Esse é o Shopping Iguatemi de Fortaleza, foi uma das primeiras obras paramétricas que a gente fez aqui no Brasil, né? A gente recebeu esse desenho de uns arquitetos americanos, é um projeto do Laguarda, Pablo Laguarda, um escritório que fica em Miami, e o dono do Shopping Iguatemi contratou esse escritório para projetar a expansão do shopping. Ele projetou em madeira, e aí o dono do shopping pirou no negócio e falou: nossa, como é que eu vou viabilizar esse negócio aqui no Brasil, né? Isso foi em 2012, 2013. Aí o pessoal me procurou, né, do shopping, e eu falei: olha, a gente consegue viabilizar contanto que a gente tenha uma fábrica, né, que possa fabricar essas peças e otimizar essa estrutura para que a gente consiga fazer com que caiba no budget do orçamento. Então, a minha sacada nessa estrutura foi transformar uma estrutura que foi projetada com dupla curvatura, né, pelos arquitetos americanos, numa estrutura com simples curvatura, né? Parece que ela tem dupla curvatura, mas não tem não, tá? Os pórticos, como vocês podem ver, é uma curva única, né, num sentido. Aí a gente tem umas terças que ligam os pórticos, acompanhando a curva. Depois a gente fez um aplique de uma segunda curva por baixo, pendurado nas terças, numa única direção também. Então, isso só nessa sacada de transformar uma curvatura dupla numa curvatura simples, dando a impressão de que é dupla, fez com que a estrutura ficasse alguns milhões de reais mais barata, e a gente conseguiu fazer com que ela viabilizasse, tá? Nessa época, eu estava super jovem, 33, 34 anos de idade. Eu fiz o cálculo estrutural dessa cobertura e a gente também fez um double check, tá? Com outros escritórios de engenharia fora do Brasil, tá? Na Moretti e na Arup, que a Arup é uma das maiores do mundo, né? De calculistas estruturais para validar toda esse cálculo aí, que de certa forma foi a nossa introdução nas estruturas paramétricas aí, tá? Então, com vocês aí em primeira mão, algumas fotos da montagem dessa estrutura, tá? Então, é uma obra bem grande mesmo, 5.000 metros quadrados, que foi montada aí em 5 meses, né? Com uma equipe bem reduzida, de 8 pessoas só, né? Com esse quebra-cabeça aí bem complexo, que foi essa obra, tá? Agora, rapidamente, eu vou passar algumas estruturas um pouco mais simples, né? A gente fez a estrutura da Micasa, lá em São Paulo, projeto do Márcio Kogan. Não é muito parametrizada, mas é uma estrutura interessante, é um galpão de 15 por 15, tá? A gente fez a escola de vela da Ilha Bela, do Lars Grael,
também projeto do Pedro Paulo de Melo Saraiva, que é um dos últimos projetos que ele fez enquanto era vivo. Hoje continua o filho dele, o Pedro, também. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. A gente ganhou um prêmio também com essa estrutura interessante, que ela tem curvas mais acentuadas, menos acentuadas. Aí a gente criou essas terças curvas também, unindo os pórticos. Aí quando você olha por cima, parece uma onda do mar, né? E aí o pessoal guarda os veleiros aí embaixo. A gente fez essa estrutura também interessante na Praça da Saudade, projeto da Natureza Urbana, que é bem simples, na verdade, é uma viga curva para baixo e uma viga curva para cima, a mesma viga. Então, o arquiteto inverteu as curvas e a gente só botou as terças em cima, só que quando você junta tudo, ela distorce, né, o plano superior, e aí tem uma forma interessante aí dessa estrutura, que eu gostei muito de fazer o projeto e fazer a montagem. Tá? No Rio de Janeiro, a gente executou o Bondinho do Pão de Açúcar, projeto do pessoal da A+, né? Que em 2016, junto com a Hellwood, né? Que forneceu as madeiras para a gente fazer a montagem dessa estrutura, para as Olimpíadas, né? E é um projeto interessante aí para vocês visitarem enquanto ela existe, porque eu acho que vai haver aí, se eu não me engano, uma revitalização do Bondinho e provavelmente essa estrutura deve ir para outro lugar. Ela vai ser desmontada e remontada em alguma outra área aí do Rio de Janeiro, que eu ainda não sei aonde. Pô, Ivo, eu acho que essa daqui começou com você, né? É o projeto do Hotel Mandi, né? Lá em Jericoacoara, né? Do Ivo. Cara, isso aqui foi bem difícil para a gente montar lá, cara. Tem um vão livre imenso, não é madeira engenheirada, né? Isso aí é madeira roliça, tá? Faz esses losangos na frente, no meio da estrutura, os losangos eles invertem, né? E depois no final dela eles voltam para a posição original, dando um jogo paramétrico assim bem complexo. Levou aí quase uns 5 meses para a gente montar esse troço aí. Deu um trabalhão, mas, cara, o resultado final foi incrível. É um dos hotéis mais bonitos que tem lá em Jericoacoara, né? A gente teve a sorte, a oportunidade de terem contratado a nossa equipe para montar isso, porque não é qualquer empresa do Brasil que teria coragem, que teria capacidade de montar uma estrutura como essa, mas no final das contas a gente saiu aí bem contente com o resultado final, uma estrutura incrível e muito bonita. Aqui um templo em São Paulo, 23 metros de diâmetro, pilares roliços e vigas retas, tá? Bem interessante também. A gente acabou de entregar na Bahia o convento dos monges, dos frades beneditinos, que tem toda essa estrutura linda de cumaru, não é nem de madeira engenheirada, esse prédio de 4 andares. A gente tem aqui uma biblioteca elevada do chão que é lindíssima, onde os monges, os frades, na verdade, guardam aí os seus livros e tudo mais. A gente tem uma estrutura que foi paramétrica também, a gente desenvolveu aí um form finding aí na cobertura para que ela tivesse uma curvatura interessante para madeira maciça, né, com maru, isso não é madeira engenheirada, então é um projeto de um escritório italiano chamado Mixtura, com X do Cesare, né, Cesare, e veio para o Brasil e caiu aí para nossa mão fazer o projeto e a montagem, tá? Então, uma estrutura lindíssima. A princípio, eu tinha projetado tudo isso para ser com madeira laminada colada. A gente ia fazer um pórtico de alma cheia, de uma viga única e tudo mais, mas, cara, não rolou. Eles queriam fazer com madeira brasileira, né? Como era feito antigamente. Então, a gente criou essas treliças invertidas para poder usar, obviamente, menos madeira, deixar a estrutura mais complicada para a gente montar, mas se eu fizesse isso maciço,
só com madeira colada, né? Não tem peça desse tamanho de Cumaru, por exemplo. Então a gente criou essas treliças invertidas aí. Aqui são pods de trabalho que a gente fez na WeDo, que é uma filial da Google aqui em São Paulo, presta serviços para a Google, onde as pessoas trabalham nesses pods de CLT. No Fernando de Noronha, a gente fez esse restaurante-hotel de madeira colada, então foi uma experiência interessante. Essa madeira foi transportada toda de barco lá para Fernando de Noronha. A gente tirou do barco, botou no lombo e levou lá na obra, porque lá não tem caminhão, não tem guindaste, não tem nada. Foi 11 pessoas carregando uma viga de 14 metros para chegar até a obra e fazer essa montagem. Mas foi interessante, né? Eu estou falando rápido porque eu sei que a gente tem pouco tempo, mas claro que a gente depois pode se aprofundar mais, aí deixo os meus contatos. Essa é uma obra interessante. Márcio Kogan ganhou diversos prêmios, né? Uma casa na Serra da Mantiqueira, né? De madeira laminada colada, não é muito paramétrica, mas é uma casa realmente muito bonita. Foi a primeira GBC Platinum do Brasil. É uma casa autossustentável, produz com energia solar e tudo mais, muito interessante também o resultado final. Aqui é uma foto dela à noite. Se alguém quiser se hospedar nessa casa, ela está no Airbnb. Vocês podem entrar lá e alugar algumas noites para passar com sua família e seus amigos lá, né? Já aviso que ela não é muito barata, tá? Vamos lá. E aqui é uma intervenção que a gente fez na casa de vidro da Lina Bobardi, tá? É uma pavilhão que foi criado para ter alguns shows, palestras, talks, para arrecadar fundos para a Fundação Lina Bobardi, né? Criada pela arquiteta Sol Camacho. E nada mais é do que uma laje de CLT cortada em forma de ameba, assim. Aí embaixo, onde vocês estão vendo, é um palco, onde eu tive a oportunidade de ver um show da Maria Bethânia. Aqui, tipo, na minha frente, a gênia, né, musical, com um público seleto que tem muito dinheiro e pagou um ingresso para ver a Maria Bethânia aqui doando os fundos, né, obviamente, para a Fundação Lina Bobardi, né? E aí, o interessante dessa obra é que eu criei aí um algoritmo generativo com a forma da cobertura e com apenas 11 pilares, fazendo com que eles sustentassem a placa de CLT. E aí eu coloquei no Galápagos aí para procurar a melhor posição dos pilares com a menor deformação de placa possível. Desse jeito eu consegui usar um CLT bem fininho, que custou mais barato, pilares mais finos também, posicionados na posição estratégica, né? A princípio, eu criei uma nuvem de pontos aleatória na superfície de baixo, e em cima ele projetou o pilar de aço tubular, segurando aí a placa, e dentro de um plugin de cálculo, né? Que, se eu não me engano, acho que foi o Caramba, ele fez a deformação da placa e com o Galápagos eu pedi para ele procurar, né, gerar o melhor posição aleatória dos 11 pilares com a menor deformação da placa que pegava no Galápagos, desculpa, no Caramba, né? E aí a gente chegou nesse resultado final aqui, né? Com uma placa bem fininha, apenas 11 pilares. Uma pena que esse pavilhão ele era temporário, ele ficou 3 meses só lá na Lina, porque obviamente lá é um lugar tombado, né? Eu não posso ter nenhuma construção. E aí depois do evento a gente doou esse pavilhão para uma comunidade aqui de São Paulo, lá de São Paulo, né? Outro projeto que a gente trabalhou bastante com algoritmos aí, generativos foi
o projeto do Sesc Paraty, do Índio da Costa, aí no Rio de Janeiro, né? Que ele passou para a gente uma superfície só e falou: Alan, se vira, bota uma estrutura de madeira linda embaixo dessa superfície aí que eu estou te dando, né? Aí a minha ideia foi criar um algoritmo que triangulasse a estrutura, né, do índio. Por quê? Por que triângulos, né? Porque se a gente faz a superfície curvada, eu tenho que curvar a madeira também, e aí acaba tornando ela mais cara. Então, ele topou fazer uma superfície facetada, né, triangulada, e aí eu criei no algoritmo que eles tivessem o mesmo comprimento, por volta de 4,5 metros de comprimento cada peça do triângulo, o que fez com que a gente tivesse uma superfície bem regular, né, e com peças quase iguais. O que muda é a ligação nas 6 peças, aí no encontro das 6 peças, é o ângulo que a chapa, que a madeira vai ser cortada em relação ao solo, né? Ou seja, perpendicular ao plano do solo, né? Se ela está mais reta, ela corta reto, se ela está mais inclinada, ela tem um ângulo maior. E aí eu uso sempre a mesma ferragem de ligação, o que vai mudar é o ângulo do parafuso, que é muito mais fácil de eu controlar do que eu fazer 500 chapas diferentes para poder unir os nós, né? Então, essa foi a sacada lá da minha equipe. Então, a gente criou um algoritmo para isso também. Só que não foi necessário, né? Não foi suficiente. A gente teve que criar também essas árvores metálicas que seguravam a superfície. Isso também foi feito no algoritmo aleatório, né? Generativo, e ele procurou para a gente quais eram os melhores pontos onde esses pilares poderiam segurar a superfície e com a menor deformação das peças, tá? Então, foi bem parecido com o outro, só que numa escala muito maior. 5.000 metros quadrados tem essa superfície aí, tá? E aqui é uma obra que a gente construiu em São Caetano do Sul, uma escola pública de educação infantil, tá? É uma estrutura com 40 metros de diâmetro de madeira colada, né? Projetado pela Carolina Pena. E aí as crianças aí têm a oportunidade de crescer estudando numa escola com uma super estrutura bonita aí de madeira radial, né? Muito interessante, tá? Explicando um pouquinho da Timbal, a Timbal, na verdade, é uma holding que a gente criou, por isso que a gente evoluiu da carpinteria. Eu, Paulo, o Mário e o Felipe somos os sócios principais da Timbal, e a ideia é, aí, ao longo dos anos, a gente ter pequenas empresas ligadas à Timbal. Hoje, a Timbal Estruturas cuida de estruturas de madeira, a gente funciona meio que como uma gerenciadora de obras de madeira. Eu não fabrico madeira, mas eu compro madeira de quem fabrica e vejo quem tem o melhor custo-benefício, por isso que a gente é competitivo contra as outras empresas, tá? A gente otimiza os nossos cálculos nos algoritmos, fazendo com que ela seja mais competitiva, tá? O que é um diferencial para a gente. O ano que vem a gente está botando no mercado a Tua, que é a Timbal Usinagem e Acabamento, que é um lugar que nós vamos colocar alguns robôs de 7 eixos, um Kuka e talvez 2 braços, para poder usinar as peças de madeira como eles fazem aqui e talvez pré-montar com o robô, né? O que eu acho muito legal e que ninguém ainda faz isso no Brasil. A gente conseguiu um sócio investidor que topou fazer isso com a gente. Então, em março, provavelmente a gente deve estar colocando isso em produção lá em Atibaia, num galpão que nós já estamos começando a ocupar agora em dezembro, tá? A Timbal Modular é uma ideia que a gente teve também com outro grupo de investidores que querem criar um sistema modular de madeira para construir resorts, hotéis, todos feitos com madeira engenheirada, tá? Aí a gente tem a Upkeep, que é fazer manutenção de estruturas de madeira, que eu vejo que ninguém faz, constrói e nunca mais volta. Então a gente vai prestar um serviço. Se você construir uma estrutura em madeira, pode chamar a gente que a gente vai lá e ver se ela está bem, se ela precisa aplicar um stain, um verniz, para que ela dure um pouco mais, tá? Eu acho que isso é importante, eu acho que ainda ninguém fez isso aqui no Brasil.
Aí temos a Timbal Academy, que é um sonho que eu tenho há muito tempo, de treinar pessoas a projetar, construir, montadores de estruturas de madeira. É uma ideia que a gente tem de ser grátis essa plataforma, então o pessoal vem treinar com a gente, depois vem trabalhar com a gente, ou então quer aprender, vai ter plataformas onde você vai acessar e ouvir sobre madeira. Eu pretendo trazer gente de fora para dar algumas lições e tudo mais. E, por último, incorporar também é uma das nossas ideias, comprar terrenos e construir prédios e estruturas de madeira para revenda, tá? Então, essa é a ideia, ok? Eu já falei mais ou menos sobre o que eu expliquei aqui, isso aqui não é muito relevante para a gente. E aqui o nosso galpão e aqui o robô, o projeto do nosso primeiro robô, que vai usinar madeira de forma digital, porque a gente gosta muito disso, né? Botar uma placa de CLT ali na base e o robô fazer todos os cortes, os furos, os rasgos que a gente projetou na nossa estrutura para que leve para a obra totalmente pronto para ser montado, tá? Então, esse aqui é o nosso projetinho do robô. Aqui não são projetos nossos, é a ideia do que é uma estrutura modular de madeira que vai ser fabricada lá na Timbal Modular. É mais ou menos isso, né? O pessoal... são casinhas prontas para vender, tipo plug and play, né? Você coloca e ela já funciona totalmente. Então, para quem não tem muito tempo a perder, já compra a casinha pronta e já sai usando. Em primeira mão para vocês, eu apresento aqui o McDonald's de madeira, que nós vamos construir agora em dezembro, em Búzios. Nós fechamos um contrato com o McDonald's para produzir pelo menos 30 lojas em madeira no Brasil todo. Essa é a loja piloto, a gente chama de Mac Búzios, né? E aqui é o twin digital dele, né? O gêmeo digital que a gente produziu. É todo em madeira, a carcaça dele aí, tudo pré-fabricado. E a gente pretende montar isso em uma semana, né? A estrutura, tá? A obra toda deve levar um mês e 10 dias, mas a ideia é que a partir do dia 20 de janeiro, entre 20 e 30 de janeiro, já esteja com essa loja aí vendendo hambúrguer, né? Lá em Búzios. Então, é a primeira experiência do McDonald's no Brasil em madeira. É uma tendência mundial, para dizer a verdade, tá? Todos os McDonald's em todos os países estão indo para essa ideia, né? Por causa da construção sustentável e tudo mais. Então, a gente teve a oportunidade de criar essa estrutura aí para o Mac e vamos começar a montar eles aí lá pelo dia 10 de dezembro, né? É um mapa das fábricas que existem no Brasil e que vão existir aí e estão em construção, tá? A gente tem a Crosslan em São Paulo, nossos super parceiros que fornecem CLT e MLC para a gente, fica em Suzano. A ITA, né, construtora, que fica em São Paulo. Rewood fica em São Paulo. Ecomposite em Santa Catarina, que produz aí madeira microlaminada, que é o LVL, muito interessante também. A Ismara, no Rio Grande do Sul, do nosso querido amigo Andréas, que também acredito que é muito amigo do Ivo também. A SMAD, em Minas Gerais, né? Pouco conhecida, mas faz muita coisa em madeira, né? Há mais de 40 anos. E esse ano está surgindo mais algumas fábricas. A Mata Urban inaugurou dia 3 agora, de novembro, já está em produção lá no Paraná, né, em Curitiba, produz CLT e MLC. Águia Florestal, do Álvaro, lá em Santa Catarina, produzindo CLT e MLC. Piso Sul, em Santa Catarina, também, do João, está produzindo um micro CLT muito interessante, CLT com LVL. Arboreal, no Uruguai, que veio para fornecer CLT e MLC em larga escala para toda a América Latina, né, até México. E a Massiva, que é uma pequena fábrica em Belo Horizonte também, dos queridos amigos lá de BH, Gabriel, que nos consultou aí se valia a pena montar uma fábrica nova de MLC. Nós dissemos que sim e os ajudamos a montar uma produção meio que para eles mesmos, né? Eles têm uma fábrica de casas,
Só que nós projetamos a fábrica para que sobrasse um pouco de produção também para eles colocarem algumas peças no mercado, aí bem bonitas, de pinos e de eucalipto colado, tá? Para finalizar aqui, que eu estou no finzinho, vou mostrar rapidamente um estudo de caso, que é essa casa Cabras, projetado pela Mapa Arquitetos, né, em Campinas, uma casa muito bonita de madeira colada, aí, CLT, MLC. Isso aqui é o nosso projeto, anteprojeto, né, que a gente levanta para ter as quantidades de peças, de componentes, para poder saber quanto é que custaria uma casa dessa. E aí a gente tem a parte BIM da casa, que é compatibilização aí com instalações, ar-condicionado, hidráulica, elétrica. Tudo isso é feito na Timbal, tá? Com outros elementos, né? Dentro de uma plataforma BIM, né? Hoje a gente usa a plataforma da Trimble para compatibilizar os projetos, tá? E aí vai para produção e montagem. Então a gente tem aqui a obra sendo montada, né? Toda a usinada já onde vai passar a hidráulica, elétrica, os conduítes, né? Sempre estamos na obra trabalhando aí com trenas a laser e tudo mais para poder montar essa estrutura da melhor forma possível. Como ela é toda usinada, milimétrica, a obra tem que estar no prumo e nos quadros, senão as coisas não encaixam, né? Aqui na esquerda, como é que fica a caixinha de luz depois, né? De montada, a gente tampa com uma tampinha de madeira para poder cobrir o rasgo. Depois de uns 2 ou 3 dias, ela já está na cor do CLT aí também, né? E aqui um pequeno time-lapse da montagem dessa estrutura. Então, o que vocês estão vendo é 30 segundos, que durou, na realidade, 3 semanas da montagem do esqueleto dessa casa aí, né? Então, muito rápido também, tá? E aqui, fotos da estrutura finalizada, né? Eu acho essa casa aqui muito bonita, com muito bom gosto, particularmente. Eu moraria nela fácil, fácil aqui, gente. Eu acho essa obra, assim, incrível, né? Vocês podem, obviamente, ver as fotos com mais calma no site do pessoal da Mapa Arquitetos, tem tudo lá, tá? Por último, vou mostrar aqui alguns prédios de madeira que é o que estão acontecendo por aqui. Esse é o Ho-Ho Viena, 24 andares, aqui na Áustria, todo de CLT, um pouco de concreto e aço também. Essa fachada é um painel, placa cimentícia colorida, a madeira está toda lá dentro, tá? Esse é o Brock Commons, em Vancouver, 18 andares, pilares e lajes de madeira, não tem viga, tá? É uma residência de estudantes. E aqui é uma foto do BIM desse prédio, para vocês terem uma ideia, o tanto de interação que tem num prédio de madeira. As lajes já vão todas furadas e cortadas, né? Isso aqui é um detalhe que a gente fez aqui na carpinteria, na Timbal, para um dos prédios que a gente está projetando. É uma laje mista de madeira com concreto, tá? Esse é o T3, em Minneapolis, um prédio de 7 andares, que é um prédio produto. Você vai lá na T3, compra um prédio desse, eles montam onde vocês quiserem, em qualquer parte do mundo. Hoje estão sendo montados 18 prédios em todos os Estados Unidos, todos iguais a esse daqui. Esse é o 25 King, em Brisbane, na Austrália, um prédio de 10 andares de madeira, né? Eu achava um absurdo ter um prédio de 10 andares, eu tô aqui num de 20 andares, aqui na Suécia, que nossa, não tô nem acreditando, assim, né? Esse é o Mjøstarnet, é um outro hotel que eu devo visitar daqui a uns 4 dias, que fica aqui perto, na Noruega, tá? É um outro hotel também, que eu vou me hospedar lá, é muito interessante. Ele foi, durante muitos anos, o prédio mais alto de madeira do mundo, com 87 metros de altura. Esse é o Portland, é o Carbon 12, 7 andares em Portland. Esse eu tive a oportunidade de visitar a obra e depois visitar ele pronto. Muito bonitinho. Pilares e vigas de madeira laminada colada e lajes de CLT. Esse slide eu apenas quero dizer que o ideal é sempre que um investidor ou algum incorporador quer projetar um prédio de madeira, é sempre importante chamar arquitetos
engenheiros no início do processo, para que a gente consiga sempre viabilizar a obra financeiramente. Se projetar tudo e depois querer transformar em madeira, não dá certo, né? A gente tem que já começar com o conceito desde o princípio, né? Aqui, um exemplo de fachada de vidro, de madeira, tem muito aqui, então você quer construir em madeira. A madeira não pode tomar a chuva, então a gente precisa encapsular a madeira. Então, se você quer ver a madeira, às vezes funciona fazer uma fachada transparente para ver a madeira lá dentro, tá? E aqui, por último, tem o Milwaukee, né? O Ascent é o maior prédio de madeira do mundo. Atualmente tem 25 andares com quase 88 metros de altura. É incrível esse prédio, construído pela Timber Lab, que são alguns amigos lá de Portland. E aqui, em andamento, nós estamos, neste momento, montando a nova Pinacoteca de São Paulo, projetado pelos arquitetos associados, lá de Minas Gerais, uma intervenção no Parque da Luz, que é a Pinacoteca Contemporânea. Eles projetaram essa estrutura metálica e a parte de madeira está sendo construída pela Timbal, toda fabricada no Brasil, tá? Crossland, Vert e outros fabricantes, a gente fez uma parceria e estamos lá montando essa linda estrutura, tá? Esse aqui é o nosso projeto estrutural, feito junto com a companhia de projetos da Heloísa Maringoni. Pra vocês terem uma ideia, tem 7,5 metros de balanço no lado externo, 20 metros de vão livre no meio, e depois tem mais 7 metros para o outro lado. Só que aí a gente colocou esses tirantes aí, seguindo o diagrama dos momentos fletores, para poder reduzir volume de madeira, reduzir aço e viabilizar o custo dessa obra aí para a Pinacoteca, ok? Então, finalizando aqui com uma frase muito interessante. Se o século XVII foi caracterizado por trabalhos com pedras, o XVIII como refinamento da alvenaria, o XIX como auge da estrutura metálica, e o 20 como a área do concreto, isso deixa o século XXI ao próximo sucessor. Minha aposta é a madeira. Acredito que o Ivo também pensa bastante nisso aí. Está no nosso time há muitos anos, né? Acho que desde o século XVII, né, Ivo, que você já pensa em madeira aí, né? Então, estamos juntos nessa caminhada. Vou deixar aqui meus contatos, alan@timbalestruturas.com.br. Fico à disposição aí de todos para as perguntas e vou participar aí mais um pouquinho com vocês, beleza? Obrigado, gente. Muito obrigada, Alan. Meus parabéns aí por essa veia empreendedora, né? Eu acho que você dá um gás aí para os nossos alunos, para os nossos futuros engenheiros e arquitetos, né? Acredito que Ivo também, né? Eu já conheço algumas obras do Ivo, também são espetaculares. E eu acho que a sua palestra, né? Ela tem um significado tão importante para a gente, porque, de certo modo, né, a gente já vem, né, principalmente com o professor Juarez, trabalhando um pouco com a parametrização, com a otimização estrutural, né, e tornar isso realidade no nosso país parecia, né, um grande desafio, né? Os nossos alunos até foram até a obra, né, daquele shopping lá em Fortaleza, conhecer já há um tempão atrás. Eles conseguiram ir nessa obra, né? E eu só tenho a agradecer aí a sua palestra, né? Então, vou abrir as perguntas aqui para o público, fiquem à vontade. Quem quer começar? Eu tenho pergunta. Opa, aí sim. Salve, Alan. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito nosso convite. Sim, eu vou deixar para o público as perguntas mais sobre parametrização, mas a minha pergunta é mais básica, né? Existe assim uma expectativa que a gente tem que construir nas próximas décadas para abrigar a população mundial sem habitação rapidamente, o equivalente ao que a gente construiu nos 2000 anos. Sim. Estou indo na palestra segunda-feira do professor José Duarte. Essa construção vai ter que, se a gente conseguir fazer, vai ter que ser rápida, tem que ser automatizada. Como você vê hoje? Assim, nós teríamos
condição, porque uma das possibilidades é fazer sequestro de carbono com madeira, não é? Sim. Você aposta nisso? Assim, a madeira é uma perspectiva de sequestro de carbono para a gente conter o aquecimento global, atender essa demanda, sequestrando carbono em madeira. Isso é sustentável? Nós temos reserva de madeira, nós temos equipamento, nós temos tecnologia para produzir rapidamente em madeira nos próximos 20 anos tanta coisa? Muito boa pergunta, Juarez. Vem bem a calhar sobre o que a gente tem discutido aqui com algumas empresas que eu estou visitando, né? O que tem acontecido por aqui, né? A tendência mundial, né? Talvez isso demore um pouco para chegar ao Brasil. O sequestro de carbono vai se tornar norma de construção no mundo inteiro. É o que vai limitar qual é o material que você vai usar na tua construção, tá? Hoje, obviamente, o que mais se usa é concreto, né? E depois, num pequeno percentual, e é pequeno mesmo, aço, e menor ainda em madeira, né? Só que nós sabemos que o aço e o concreto são grandes emissores de carbono, tá? E o que o pessoal aqui na Europa está pouco a pouco fazendo? Está limitando a pegada de carbono nas obras. E aí, isso faz com que os arquitetos e as grandes construtoras sejam até obrigados a usar materiais naturais, porque senão não aprova o projeto deles, entendeu? Então, isso é uma forma da gente melhorar, né, as nossas construções no mundo inteiro, melhorar a sustentabilidade, né, ter as práticas ESG dentro das grandes empresas e fazer com que a gente use menos materiais de emissão de gases para efeito estufa e mais materiais naturais, tá? É óbvio que nunca vai zerar, nunca, mas nunca. Isso é uma utopia pensar isso. Mas se a gente conseguir, pelo menos, melhorar, né, o uso de materiais com zero emissão de carbono, isso vai fazer muito bem para o nosso planeta, tá? Então, basicamente é isso. A limitação do uso do concreto vai se dar através de leis que vão regular a emissão de carbono na atmosfera dos materiais utilizados nas obras. E não porque a madeira é bonitinha, porque é legal, tá? É por algo um pouco mais sério, que é o aquecimento global, tá? Dito isso, eu até perguntei aqui para alguns engenheiros sobre a falta de moradia, né, que a gente enfrenta aí no planeta Terra para se construir tanto nos próximos anos, né? Será que tem madeira para construir tudo isso? Ou será que vale a pena mesmo construir com madeira ou algum outro material? A resposta sempre foi unânime, tá? Todos eles acreditam que realmente as construções do futuro, até passa um filme aqui num museu que eu fui visitar, Museu do Futuro, mostra lá o carro elétrico, o pessoal andando com, sei lá, nave espacial flutuante aqui na cidade e tal. As construções todas de madeira no filminho, assim, muito interessante, né? Então, tem madeira, né? Só que, obviamente, se madeira começar a ser usada de uma forma, assim, muito, sei lá, massiva, o mercado, por ser capitalista, vai regular esse preço da madeira, o preço vai aumentar e aí começa a usar menos madeira. A gente sabe como que é a procura e a demanda de materiais, né? Então, estão sendo criadas aqui também proteções de mercado para que se começar a se construir muito madeira, os madeireiros não aumentam os preços, né? Dá subsídio do governo, né? E eles limitam o corte aqui das florestas ao máximo de 80% das áreas plantadas. Você é obrigado a deixar 20% da tua floresta para ser utilizado no próximo ciclo. Então, utopicamente pensando, se todas as construções do futuro forem em madeira, tem madeira suficiente para tudo, porque a madeira tem um ciclo de vida curto, né? Entre 20 e 40 anos você tem uma floresta nova. Então, se você planta árvore, espera 20 anos, corta, e aí
você planta de novo, daqui a 20 anos você tem madeira de novo e você vai recompondo a floresta, tá? Então, a gente acredita que realmente... olha que eu trabalho com madeira, eu não achava que era tão forte aqui o negócio. Então, realmente, a gente acredita hoje que as construções, inclusive até de cunho social, serão construídas em madeira aí num futuro bem próximo, tá, Juarez? Ivo quer fazer Muito uma obrigado, pergunta. Alan. Oi. Eu quero, na realidade, primeiro, parabenizar o Alan. O Alan, como ele disse mesmo, a gente já está ficando velho, então a gente já se conhece há muito tempo. É um cara para lá de elogiável sobre dezenas de pontos de vista e é uma das grandes pessoas que divulga a construção de madeira, além de ser um empresário, além de ser um ótimo engenheiro, e ser uma ótima pessoa, e toca guitarra, ou seja, é um cara muito legal. Eu queria complementar só a pergunta do Juarez e na verdade, o Alan vai concordar comigo, tenho certeza. O que acontece quando se fala em construção popular, você fala em custo. Exato. Né? E qual é o problema do custo? Quando o Alan deu as proporções da maneira que se constrói no Brasil, ou seja, se constrói basicamente em concreto, tem um pequeno número em aço e você tem um número ainda menor em madeira, existe uma proporção de custo com a massificação de uso. Quanto mais se usar madeira, mais barato vai ficar. O Alan está comprando um robô ou 2 robôs para... veja bem, são CNCs, isso daqui não é barato. Não é barato. Eu tenho certeza absoluta que não é barato. Isso necessita um investimento. Exato. Esse investimento vai tornar o produto final mais barato na medida em que essa máquina for muito usada, na medida em que tiver uma otimização. Então, a gente tem um problema cultural ainda no Brasil, que o Alan é uma das pessoas que está contribuindo muito para romper essa barreira cultural, porque quando a gente fala em Canadá, Suécia, Canadá está falando em 80% das construções em madeira. É muita coisa, existe uma tradição. Então, para se pensar em construção popular, a gente vai ter que ter uma massificação maior da utilização de madeira. Ou seja, a molecada que está se formando agora tem que botar na cabeça que isso é uma construção mais sustentável, e uma vez sendo mais sustentável, quanto mais isso é usado, mais provável a gente vai ter uma diminuição de custo. É isso, Alan? Nossa, Ivo, não tenho nada a acrescentar. É exatamente isso mesmo, cara. Eu acho que, assim, não em termos de maquinário, tecnologia, a gente não está tão atrasado no Brasil, porque, obviamente, isso a gente traz de qualquer país, aí CNCs, máquinas, robôs, mas, assim, a questão brasileira é meramente cultural, né? Não quero dizer de cultural de que as pessoas têm preconceito. Pelo contrário, quando você educa as pessoas, mostra como é bacana, como é bonito, o pessoal fala: Uau, mas eu não sabia disso, cara. Nossa, você sabe muito bem, né, Ivo? Uma vez que você faz um projeto em madeira, você nunca mais quer fazer de outro tipo, porque é tão bacana, bonito, é instagramável, né? Hoje em dia fala-se assim. Né? Então, e tem toda a sustentabilidade por trás, né? Então, acho que o caminho é por aí mesmo. Olha, eu trabalho com madeira e ainda continuava cético, até começar a visitar a turma aqui. Falo, não é possível, que o pessoal constrói mesmo tudo com madeira aqui, cara. 90% das construções aqui são em madeira mesmo. Não tem volta, não. É isso. Tem mais perguntas, será? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso? Com certeza.
Tudo bom, Alan? Eu já te conheci aqui na FECFAL, na Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura da Unicamp, que você já esteve dando umas palestras aqui. Eu sou professora aqui na Unicamp. Tudo bom, Sim, sou a Gabi. tudo bom, Gabriela. E, bom, assim, o motivo pelo qual eu sou sua fã é porque você mistura duas coisas com as quais eu trabalho no ensino, né? Que é a modelagem paramétrica e também edifícios. Eu dou uma disciplina chamada verticalidade, na qual, desde 2019, a gente introduziu o uso de madeira engenheirada como material construtivo para a concepção desses edifícios verticais. Então, a gente estuda esses edifícios verticais que você mostrou, tudo. A gente já teve, como professor visitante, por meio de um programa de professor visitante na Unicamp, o Carlito Calil Neto, né, da Hillwood. Tivemos também o Sávio Jobim, que estava da Triptych, que estava envolvido... Isso, que estava envolvido no edifício Floresta Urbana, que acabou não sendo construído, né, na Vila Madalena. Mas, enfim, então... E os nossos alunos, inclusive, já assistiram a sua palestra lá na FECFAL e tudo, e é uma grande influência. Uma coisa que eu vou te perguntar, porque eu também estou envolvida com a criação de um hub internacional de desenvolvimento sustentável, uma coisa de parque tecnológico e tal da Unicamp, e a gente tem estudado alguns exemplos internacionais, e, por exemplo, tem um na França, que é um parque tecnológico de 4ª geração, que, na verdade, é mais um distrito, né? Um ecodistrito. Eles têm feito muitos ecodistritos e alguns deles, esses na França, eles aderem a uma coisa que eles chamam de Pacte Bois, que é um pacto, é uma espécie de uma certificação. Eu vou até colocar aqui o link, não sei se você conhece. E é feito esse pacto, né? Ele foi criado por uma associação de apoio à divulgação da construção em madeira. Então, eles têm, por exemplo, nível ouro, 40% da superfície em madeira, nível prata, 20% da superfície. E aí, no caso um dos estudos de caso que a gente está vendo, que é Paris-Saclay, eles obrigam a que todas as construções tenham no mínimo 50% das superfícies em madeira, como uma demonstração de interesse na sustentabilidade do empreendimento como um todo. Então, a minha pergunta para você, a gente tem, por exemplo, o núcleo da madeira, né? A gente tem o núcleo da madeira, acho que é bem ativo em termos de divulgação da madeira. O que você está fazendo também é um ativismo, de uma certa forma, em prol do uso da madeira. Será que a gente não poderia ter alguma coisa parecida com esse Pacte Bois no Brasil? Ah, boa. Muito boa colocação, Gabriela. A França, como você bem sabe, você está estudando, é um dos países que mais radicalmente estão mudando para madeira no mundo, né? É o que você falou, né? Se eu não me engano, eles estão lutando para ter uma lei nacional para 30% de todas as construções do país terem madeira, terem madeira na construção, né? Você viu aí que em algumas regiões 50% já, né? Que é obrigatório ter madeira. Então, isso é uma forma do próprio governo incentivar o uso do material, né? Como eu falei e repito, não é porque é um material bonito, porque ele é bonitinho, botar madeira, porque é da moda e tudo mais, é realmente para reduzir emissões de gases aí, CO2 no meio ambiente. Isso é muito sério, né? Para conter o aquecimento global e até mesmo, né? Reduzir temperatura nas cidades, né? Que você tem num prédio de madeira, você cria até um ambiente mais propício dentro da própria cidade. Você acaba regulando a temperatura da cidade. Enfim, essa é uma outra história, né? Agora, vem o outro lado da moeda. Aí no Brasil, é claro, a gente tem o núcleo da madeira, tem alguns outros núcleos surgindo, né? Mas imagina que nós estamos no cenário no Brasil exatamente como era nos anos 90 aqui na Europa, tá? Começaram nos anos 90 a surgir grandes fábricas de madeira aqui na Europa. Por quê? Porque surgiu uma lei de construção nova que permitia com que a Europa pudesse construir mais de 2 andares de madeira, né? Porque até então era proibido.
porque tiveram diversos incêndios aqui nos anos 70 e 80 que devastaram as cidades inteiras de madeira, que eram de madeira, então simplesmente se proibiu construir. Aí o que aconteceu? As academias começaram a estudar madeira cada vez mais, chegaram no momento que não teve mais jeito. A madeira, as construções em madeira evoluíram de certa forma que não tinha mais como segurar. Então surgiu uma nova norma permitindo construir prédios de madeira maiores, né, com 4, 6, a maioria dos prédios aqui tem 6 andares, né? E hoje prédios de maior altura. E aí quando isso aconteceu, começaram a surgir em cada país as suas comunidades de madeira, suas associações de madeireiros, de construtores de madeira, e que se uniram contra um inimigo comum, que era a construção em concreto, tá? No Brasil, nós estamos exatamente nesse momento. Surgiu agora esse ano, 2022, a nova norma de construção de madeira no Brasil. Levou 25 anos para isso sair, mas saiu agora em 2022, tá? Norma de madeira engenheirada. Começaram a surgir grandes fábricas como a Urben, tá? Gente, desculpa que está escuro aqui, são 3 horas da tarde e já está de noite. Então eu não estou acostumado com isso, estava só com a luz da janela aqui, mas tudo bem. Bom, voltando. Começaram a surgir grandes fábricas, grandes produtores. Agora o mercado, eu acredito que vai acordar de que é possível construir obras de madeira de maior porte, tá? Por enquanto a gente constrói, na grande maioria das vezes, residências de alto padrão, gente. É assim que começa mesmo em qualquer país. Os ricos constroem para depois os outros quererem fazer uma construção em madeira, tá? Então, começou agora. Então, eu acredito que dentro em breve, naturalmente, vão surgir associações sérias que vão juntar gente e nessas associações, o que precisa ter? Construtoras de grande porte. Não adianta eu juntar a turma da madeira, juntar eu, o Calil, sei lá, o Stamato para fazer. A gente já está convencido disso, eu não preciso convencer essa turma. Eu preciso chamar Gafisa, né, Queiroz Galvão, pegar a Tenda, pegar a Even, são construtoras gigantes que constroem com concreto e abram os olhos de que construir com madeira é mais sustentável, é mais bacana, é mais cool, entendeu? É o que aconteceu aqui, em todos os países, né? As grandes construtoras foram pressionadas pelos investidores e pelos incorporadores a construírem com madeira, porque simplesmente eles pararam de querer prédio de concreto. É isso, né? Então, eu acredito que a gente leva algum tempo para chegar no nível que está aqui, porque os construtores, quem quer construir com madeira, tem que começar a exigir das construtoras de grande porte de que eles não querem o prédio deles em concreto, querem em madeira, né? Aí começa a ter essas associações que podem pressionar, inclusive, até as leis, o governo, para que tenha incentivo para quem quer construir com madeira, tá? Essa é a minha visão. Obrigada, Alan. E da minha parte, assim, meio que uma cobrança, né? Vamos botar isso para frente, vamos influenciar, né? E a gente está fazendo a nossa parte na universidade, divulgando e botando os alunos para projetarem com projetos de madeira. De repente, se você aceitar, eu gostaria de te convidar para ver os projetos que os alunos estão fazendo. Eu vou com o maior prazer. Eu adoro a Unicamp. Inclusive, eu comecei a fazer um mestrado na Unicamp, mas não consegui terminar. Então, pode deixar que eu vou te mandar o convite para a apresentação final. Legal. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Nossa, muito obrigada, Alan, muito obrigada, Gabriela. Eu vi aqui nas mensagens, Adriane Borda, né? Tem uma curiosidade, se der tempo ainda, acredito que a resposta é curta. Adriane, oi. fique à vontade. Então, muito prazer conhecer, sou aqui da Universidade Federal de Pelotas, no sul do Brasil. Então, primeiro, gostaria só de cumprimentar que eu vejo que, além de tudo, assim, tem um protagonismo bárbaro, criativo,
né? E é sobre esse aspecto bem pontual que eu queria comentar, queria te perguntar, e já envolvendo o próprio Ivo Marenes, que está aí, que eu acho que deve ser um sonho de consumo ter uma parceria como a tua em qualquer projeto de arquitetura, né? E eu gostaria, naquele projeto da Lina, né? E tu trabalha com Kogan também, então, que são arquitetos, assim, muito detalhistas e muito rígidos nas estruturas de organização formal e tudo mais. E aí, naquele do pavilhão, né, tu usas o Form Finding, aquele programa, né, que faz toda a otimização, buscando, então, a localização e de cada um dos 11 pilares que tu comentaste. E eu tenho uma curiosidade muito grande, né? Quais são essas restrições, às vezes, com o diálogo com os arquitetos, quando realmente tu encontra o melhor desempenho, a melhor forma, né? E como é esse diálogo com o arquiteto para colocar exatamente num determinado lugar, num determinado, né? As questões estéticas, realmente, o quão que isso já está bastante integrado nesse processo. É bem pontual, mas tenho essa grande curiosidade de saber como se dá isso. Sim, sim, interessante. Bom, no caso do pavilhão, como era um pavilhão meio que orgânico, né? Não tinha exatamente uma proposta da arquitetura. Eu quero essa coluna nesse lugar, porque aqui vai ter alguma coisa. Então, nesse caso, foi bem fácil, né? A gente fez o algoritmo e aonde caiu o pilar foi a estrutura que determinou a arquitetura, no final das contas, né? Tem um arquiteto também, amigo meu aí do Rio, que é o Índio, que é também um querido. Ele sempre me fala o seguinte, quando eu tento fazer os projetos com ele, que a gente sempre fala, putz, Guilherme, a gente fica com medo, né, de falar para o arquiteto, ai meu Deus do céu, ele vai brigar comigo se eu quiser botar um pilar aqui e tal. Mas se for melhor para a arquitetura, por que não? E aí ele fala, a estática vem antes da estética. Né? Se você não deixar o negócio em pé, não tem arquitetura, né? Então, obviamente, ao longo dos anos, né, de experiência, a gente vai aprendendo soluções cada vez mais ousadas e mais simples. Eu acho que é o caminho natural, inclusive até dos arquitetos, né? O Ivo tem isso muito bem desenvolvido, né? São projetos incríveis, com uma certa simplicidade e genialidade que você só ganha com o passar dos anos, né? Acho que com os engenheiros também é a mesma coisa. Você já fez tanta coisa que você fala, putz, isso aqui funciona, isso não funciona. É melhor a gente ir por aqui, porque essa solução vai dar problema no futuro. Então, cara, se a gente fizer isso, vai custar mais caro. Será que a gente não pode puxar 2, 3 centímetros para cá, porque otimiza a viga, né? No final das contas, o que fala no final de um projeto executivo é o quanto de budget que o cliente quer despender para ter uma obra de arte na sua arquitetura, na sua estrutura. Porque no final das contas, na engenharia, assim, 99% das coisas que são projetadas são possíveis de executar. Mas será que o cliente quer pagar o preço para ter uma solução tão arrojada, né? Aí entra o papel do engenheiro de otimizar na melhor forma possível, sem alterar o mínimo possível da arquitetura, criar uma estrutura que seja factível, em primeiro lugar, segura, né, em segundo lugar, e bonita em terceiro lugar, né, que tem uma estética interessante, né? Acho que é por aí, né, Ivo? O que você acha? Tenho dúvida nenhuma. É isso. Não é simples. Isso não é simples. É um diálogo que tem que se ter o tempo todo. É um diálogo do arquiteto com o engenheiro e com o cliente. Eu costumo dizer que uma obra é um tripé muito frágil, né? Como se fosse uma banqueta que só tivesse 3 pés, né? Você tem a criação da arquitetura, você tem a engenharia e a construção, e você tem o dono da obra. Qualquer um desses pés que falhar, vai para o chão o banco.
É o que está dizendo o Alain. O cara precisa estar disposto a pagar até um determinado momento, você precisa compatibilizar isso tudo, os desejos do cliente. Esse diálogo é uma das coisas gostosas, na verdade. As pessoas têm isso como uma coisa complicada. Isso daqui é que faz eu ficar amigo do Alain, ficar amigo do Stamadi, ficar amigo dos Zux, ou seja, é poder ter esse diálogo. Senão a profissão fica chata também, não é? Boa. A gente tem uma última pergunta da Danusa, né, com relação à questão da prevenção do incêndio. Danusa, gostaria de fazer a pergunta? Fala aí, Só para a Danusa. gente encerrar, tá bom, gente? A gente vai encerrar. Oi. Não, e eu entrar só aqui. fiquei curiosa, estou maravilhada com essa palestra, realmente encantadíssima. Na verdade, tenho duas questões. Primeiro, se tem alguma, eu não conheço essa questão da construção de madeira, se tem alguma madeira específica para ser engenheirizada, e se houve alguma mudança, porque realmente a madeira ela pega fogo muito mais rápido, né? E agora fazendo prédios altos, se houve alguma mudança nessa questão de prevenção. Boa, boa. Vou responder a primeira pergunta. Então, geralmente, Danusa, a gente usa madeiras que são cultivadas para serem cortadas e coladas, tá? Não é que a gente vai lá na Amazônia, escolhe as árvores, corta, acha que está boa, leva para a serraria e transforma em pilar e viga. Isso não acontece. A gente tem fazendas de plantações de árvores, né? Como se planta arroz, planta milho, planta soja, se planta árvore também. O Brasil é o 8º maior produtor de florestas do mundo, então tem bastante árvore plantada, tá? Cultivada para serem cortadas e transformadas em madeira engenheirada, que é quando a gente cola a madeira, tá? São pessoas realmente muito sérias que fazem isso, fazem um manejo florestal, né? Tem aquela história do ciclo que eu expliquei para vocês, né? Se você planta e colhe daqui a 20 anos, mas planta de novo, você vai ter árvore, teoricamente, para sempre, né? Nunca vai acabar, tá? Isso é feito, óbvio que não é tão simples assim, mas basicamente é isso, tá? Então, as árvores que se usam no Brasil é pinus e eucalipto, tá? São duas árvores que não são nem brasileiras. O pinus veio dos Estados Unidos e do Canadá, se deu super bem lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ele cresce 10 vezes mais rápido, com a mesma quantidade. Em 20 anos, você tem uma árvore de pinos ótima para transformar em madeira engenheirada. E o eucalipto veio da Austrália, também se deu super bem aqui no Brasil. Ele é mais plantado na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais e sul da Bahia. E ele leva um ciclo até menor do que o pinus. Em 14, 15 anos, você tem uma floresta toda de eucalipto pronta para cortar e transformar em estrutura de madeira, tá? Tem outras espécies também que são plantadas e coladas, mas assim, tem pouquíssimo estudo em universidades para provar que elas são boas para construção, então a gente vai no que já tem estudado, que é pinus e eucalipto. Basicamente, 100% das obras são feitas com essas duas espécies, tá? E a tua outra questão foi a questão do fogo, né, para prédios em altura, né? Imagina, eu entrei aqui no prédio, nesse prédio de 20 andares, tirei uma foto do lobby aqui, que tem um buraco no meio do prédio, você vê os 20 andares lá em cima, todo de madeira. Tirei uma foto, mandei para o meu pai, que é engenheiro, e falou assim: meu Deus, como é que esse negócio aí não vai pegar fogo, esse negócio? A primeira coisa que ele me perguntou foi isso, né? Você vê assim que como é a primeira reação que a gente tem mesmo quando vê uma estrutura de madeira desse porte, né? Geralmente ou pega fogo, ou vai dar cupim, ou vai apodrecer. É isso, né? Realmente, Danusa, mudaram as leis hoje em dia, né? Hoje já se sabe que a madeira, apesar de pegar fogo, é o material mais seguro numa situação de incêndio do que o concreto, do que o aço. E rapidamente eu vou te explicar por quê.
O concreto, na hora que chega a 250 graus, a água que tem dentro do concreto começa a evaporar e o concreto começa a secar e trincar. Quando ele trinca, ele cai, tá? Aí, por que ele fica em pé ainda? Porque tem um ferro lá dentro dele, que são as armaduras, que mantém o concreto em pé, tá? Só que aí, quando chega a 750 graus o incêndio, o aço perde a sua capacidade portante, escoa. Ele não fica mais em pé. Por isso que o World Trade Center caiu tão rápido, porque ele era de aço, tá? Ele entorta e cai, né? A madeira, ela dura em pé até 1.200 graus, sem cair. Ela carboniza por fora e ela continua em pé. Você não vê quando a madeira pega fogo, ela não entorta, né? Ela fica igual, só que pegando fogo até diminuir, né? Isso dá tempo para o bombeiro ir num prédio como esse e salvar vidas mais rápido, salva mais vidas do que numa estrutura de concreto e numa estrutura de aço. Primeiro, porque ele tem mais tempo. Segundo, porque ele sabe que não vai cair na cabeça dele a estrutura quando ele estiver andando para ir salvar as pessoas, porque dá tempo, ele sabe quanto tempo tem, de acordo com a norma, tá? E consegue salvar a vida das pessoas, tá? Lembrando que incêndio não é para salvar a estrutura, é para salvar vidas. Uma vez que pega fogo, obviamente você tem que construir de novo o que pegou fogo, né? Então, mudou a norma, sim, tá? Hoje a madeira é aceitável, não tem limitação de andar, para você ter uma ideia, tá? Se você quiser construir um prédio de 80 andares de madeira, é possível já construir, tanto no Brasil como em qualquer parte do mundo, tá? Rapidamente, a explicação é essa daí. Muito obrigada. Muito obrigada, Alain, pela sua palestra, né? Como professor, engenheiro, eu acho que você tem aí múltiplas habilidades. Foi uma palestra incrível. Acho que todo mundo ficou bem impressionado aí e gostou muito ou gostaria muito de ter você sempre perto da gente, tá? Também está sempre aberta a nossa universidade para você apresentar. Eu acho que você cumpre esse papel muito bem, né? Muito obrigada. Então, eu gostaria, né, de passar aqui, se você quiser, né, ter últimas palavras, Alain, fica à vontade, e aí eu já vou dar seguimento aí à apresentação do Ivo Mairenes. Joia, não, muito obrigado, gente. É sempre um prazer estar com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um stop aqui no record, porque eu preciso passar agora o mediador para o Ivo, e aí ele bota para gravar lá no dele. Passa para mim primeiro, Alain, tá bom. Porque aí eu okay. boto aqui para gravar e libero o Ivo aí dessa tarefa. Tá bom. Então, e a gente libera o Alain para passear aí pela